eu quero falar sobre informações que o Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou recentemente, sobre quanto ganham os líderes do Hamas. São informações que já repercutiram antes em 2015 e em 2021 e agora voltaram a ser manchete após essa divulgação do Ministério das Relações Exteriores. Eles divulgaram um vídeo onde eles pontuavam o seguinte, traduzindo o roteiro. O Hamas tem uma renda anual de $1 bilhão, o que faz deles a segunda organização terrorista mais rica do mundo. A primeira seria o Estado Islâmico, pelo que a imprensa relatou ao noticiar a respeito do assunto. Então, por que Gaza é um dos piores lugares para se morar no mundo? Por exemplo, ao invés de cavar poços para prover água limpa para o seu povo, o Hamas cava túneis para que seus líderes lucrem com itens contrabandeados. O resultado, 12% da mortalidade infantil em Gaza, é devido à água contaminada. Então, se eles não estão usando todo esse dinheiro para cuidar de seus cidadãos, para onde ele está indo? Para os bolsos dos líderes do Hamas. Então, aí mostrando alguns dos líderes e qual é a renda deles. Abu Marzouk, $3 bilhões. Não a renda, o patrimônio líquido, né? $3 bilhões. Khaled Mashal, $4 bilhões. Ismail Haniyeh, $4 bilhões. Frações bilionárias. E aí o vídeo prossegue com a maioria deles nem mesmo mora em Gaza, moram no Catar. Muitos deles estão agora no Catar, sãos e salvos. Termina com um slogan publicitário que tem sido visto quanto ao Hamas, que é liberte a Palestina, e se completa com do Hamas, né? Remetendo ao slogan comumente dito de libertar a Palestina de Israel. Outras mídias também noticiaram a respeito, e algumas colocaram a fortuna até mais em cima, por exemplo, do Mashal, em 5 bilhões, ao invés de 4. Seja como for, é uma questão que eu quero usar para resgatar algo que eu já citei aqui num bloco anterior há algumas semanas, quando a gente estava falando de quanto e quem financia o Hamas. Essa é uma apuração da Palestinian Media Watch, um watchdog, uma organização de vigilância que observa a mídia pró-Palestina. E a reportagem é do Itamar Marcos, que lidera a organização. Nela, ele fala sobre quase $3 milhões indo para as famílias dos terroristas envolvidos nos ataques do dia 7 nesse mês. Isso é parte de uma política que Israel já chamou de pagar para matar, que envolve dar pensões para as famílias dos terroristas assassinados ou presos. Agora, eu quero relembrar que esse valor é a ponta do iceberg. Isso é um fundo que segue desde a década de 60, e naquela ocasião, naquele bloco, a gente conversou com a doutora Nitzana Darshan-Leitner, que é talvez a maior autoridade no assunto em rastrear fundos de terroristas no Oriente Médio. E o que ela falava justamente é que são valores que ficam crescendo e vão aumentando e aumentando e aumentando ao longo do tempo, e que hoje em dia as somas chegam a centenas de milhões ou aos bilhões, o que ajuda a explicar toda essa riqueza dos líderes do Hamas. Um ponto aí também é o dinheiro que vem do Irã e o dinheiro que vem via Qatar, segundo a doutora Nitzana. Outro ponto que merece atenção no assunto é que cerca de $300 milhões, agora me escapa se dólares ou euros, creio que euros, iam como doações também da União Europeia e da Noruega para a questão do alívio humanitário e para a questão da causa palestina. O que ressalta a dificuldade de rastrear esses fundos. Foi a mesma coisa com os Estados Unidos com o anúncio de quantias obscenas de dinheiro para ajuda humanitária. O Wall Street Journal publicou na época o quão difícil era rastrear esses fundos e o quão difícil era impedir com que as doações que são beneméritas, por uma causa benemérita, para um fundo humanitário, para a ajuda de pessoas que estão na necessidade e não pelo seu dolo, não por suas ações, mas porque são vítimas de toda essa situação. O quão difícil é rastrear o dinheiro que supostamente iria para essas pessoas e impedir que vá para as mãos de terroristas e acabe gerando tragédias como as agora em curso na região.